Este programa contém dramatizações e outros materiais que podem ser perturbadores. Recomendamos o discernimento do espectador. Um assassino em série assustador está à solta. Para! Tinha uma coisa que ele chamava de a entidade. Ela surgia e ele precisava matar. Ele era viciado nisso. As vítimas nunca suspeitam de nada, até que é tarde demais. Olha, vamos lá. As mulheres que olhavam nos olhos de Ted Bundy ou viam um homem charmoso e atraente, ou viam um predador. Não existia meio termo. Eu fui estuprada e espancada e sofri uma fratura no crânio. E sabe, Quando eu vi que o gravador não estava ligado, soube que estava armando alguma coisa. Naquele momento eu decidi que ninguém ia saber o que tinha acontecido comigo. Eu me senti envergonhada, constrangida, burra. Estas são as histórias de cada sobrevivente de Ted Bundy. Ted Bundy, sobreviventes. Em 1974, um assassino em série estava sequestrando e assassinando mulheres no noroeste do Pacífico. Georgian Hawkins foi vista pela última vez na segunda-feira, um pouco depois da meia-noite. Ela tinha feito uma visita à Casa Beta e estava voltando para casa a meio quarteirão dali, passando por este beco. Em um frenesi, ele matou pelo menos 9 vítimas. Ted Bundy era manipulador. Ele conseguia reconhecer o que chamava a atenção das pessoas, o que atraía as pessoas, o que fazia com que as pessoas baixassem a guarda. São mulheres jovens, inteligentes e solidárias, com cabelos longos partidos ao meio. E todas desapareceram perto de faculdades. Elas não eram pessoas solitárias e introvertidas, eram pessoas da comunidade. Elas estudavam, tinham emprego, elas iam a bares, elas tinham amigos. E até agora, só uma mulher sobreviveu aos ataques mortais. O meu colega de quarto falava dormindo. E foi isso que me salvou. Foi por isso que eu não fui levada. Depois disso, o assassino foi caçar em um novo território, em Utah. 11 de outubro de 1974. Uma estudante de farmácia de 21 anos da Universidade de Utah, Rhonda Stapley, estava esperando o ônibus quando um belo desconhecido apareceu. Eu estava no 4º ano de um curso de 6 anos de farmácia. Eu era membro ativa da Igreja Mormon. Na época, o ensinamento era de que a nossa virtude e castidade eram as coisas mais importantes que uma jovem podia ter. A minha vida era cheia de estudos, amigos, atividades da igreja. O ônibus estava atrasado e Rhonda estava ficando preocupada, até que um homem bonito e amigável apareceu, oferecendo uma carona. Ele passou por mim e parou. Deu ré e voltou um pouco. Ele abriu a janela do lado do passageiro e... Oi, precisa de carona para algum lugar? Ele disse, oi, para onde você está indo? Eu tô só indo pra faculdade. Ah, ótimo, eu também. Pode entrar, eu te dou uma carona. Ah, tá bom. É. Não parecia uma carona de um desconhecido. Era um universitário ajudando outra universitária. E isso me pareceu perfeitamente normal. Vamos lá. Primeiro, eles falaram sobre estudos. Ele disse que estava no 1º ano do curso de Direito. Ele virou em uma rua que não era o caminho normal da universidade. Dava para chegar por aquele caminho, mas não era o caminho normal. Então eu perguntei a ele, onde a gente vai? E ele foi muito educado. Ele disse, eu espero que você não se importe, mas eu tenho uma coisa para fazer perto do zoológico. Eu não me importei porque eu estava com um estudante de direito bonito. O zoológico era bem perto da faculdade. Além disso, eu chegaria mais rápido do que se eu tivesse pego o ônibus. Então ele continuou seguindo em frente e...
passou direto pelo zoológico. Aí eu brinquei com ele e disse, eu pensei que você fosse me levar para o zoológico. E ele disse, não, eu disse que era perto do zoológico. Foi aí que aquela carona começou a ficar estranha. Ele simplesmente parou de falar comigo. Ele ficou com as 2 mãos firmes no volante e continuou dirigindo. Ele encostou o carro e parou em um bosque isolado, com muitas árvores. E eu achei que ele estivesse procurando um lugar para a gente parar e dar uns beijos. Mas logo fica claro que aquele homem tinha outra coisa em mente. Ele virou para o lado e ficou de frente para mim no carro. Aí ele se inclinou na minha direção e disse bem baixinho. Sabe de uma coisa? Eu vou te matar. Ele colocou as mãos no meu pescoço e começou a me apertar e me sacudir. E eu pensei, por quê? Sabe? Por que ele quer matar alguém? Por que ele quer me matar? E o que eu vou fazer para sair dessa? A gente teve uma luta no carro. O homem bate nela e a agride sexualmente. Ela desmaia e desperta várias vezes. Acorda! Ele estava em cima de mim, batendo no meu rosto. Ele batia nas minhas bochechas, de um lado para o outro, como as pessoas fazem quando querem acordar alguém. E assim que eu despertava, ele me agarrava e começava a me socar e me bater. Ele estava com muita raiva. Eu nunca tinha visto alguém com tanta raiva. As mãos dele estavam bem fechadas. As veias dele estavam saltando na testa. Ele estava com o rosto vermelho, inclinado em cima de mim. Eu só conseguia chorar e implorar para ele não me matar. Para de chorar! E ele disse, você não tem o direito de ficar choramingando comigo. Você tem sorte de estar viva. Você deveria agradecer por estar viva. Eu posso te matar quando eu quiser. Você deveria agradecer por ainda estar respirando. Ao longo das 3 horas seguintes, o Ted estuprou, estrangulou e acordou a Rhonda várias vezes. Os olhos dele ficaram pretos e pareciam fundos. Eu não via nada além de maldade. Aí eu desmaiei. Depois de horas de abuso sexual, o agressor da Rhonda acha que ela está morta. Incrivelmente, Rhonda acorda uma última vez. Na luz fraca, ela vê o homem de costas para ela, distraído com alguma coisa no carro dele. É agora ou nunca. Rhonda corre. Assim que eu levantei, eu comecei a correr. Eu percebi que a minha calça estava enrolada no meu tornozelo. Então eu tropecei e dei uns 2 passos para frente. Eu estava caindo. Aí eu caí dentro de um rio com muita correnteza. Isso me levou para longe do meu agressor e provavelmente salvou a minha vida. Aí eu saí de dentro do rio. Eu ainda estava de botas, então eu não perdi a minha roupa. Eu coloquei a calça, me arrumei um pouco e voltei para casa. Enquanto isso, o assassino pode estar bem atrás dela. A estrada acompanha o rio. Eu fiquei com medo de andar até lá e caminhar pela estrada. O que seria mais fácil, porque eu achei que ele ia voltar e me achar de novo. Eu não queria que isso acontecesse, então eu fui andando perto da água e às vezes dentro da água. Às vezes eu encontrava árvores que tinham caído e eu tinha que passar por cima ou por baixo delas para continuar o meu caminho. Eu estava com raiva porque eu estava com frio. Eu estava molhada, congelada de frio. Era uma caminhada muito longa. Eu estava com raiva porque eu fiquei com medo de tentar ir atrás de ajuda. E todo tipo de raiva que você puder imaginar, eu estava sentindo. Além disso, eu ainda estava me sentindo envergonhada, culpada, machucada.
Horas depois, Rhonda Stapley chega em casa. Minhas colegas de quarto não estavam lá, então eu estava sozinha, eu podia me arrumar, tomar uma aspirina, fazer o possível para me sentir um pouco melhor. Depois eu dormi. Eu estava muito cansada da viagem. Dormir foi bom porque eu não queria pensar no que tinha acontecido. Eu só queria fingir que aquilo não aconteceu. Então eu dormi a noite inteira e o dia seguinte também. E depois eu acordei e joguei as roupas que eu estava usando fora. Eu saí, comi fast food e fiquei fora de casa até as minhas colegas de quarto voltarem e irem para a cama. Eu queria chegar tarde para não ter que explicar para elas, porque eu estava toda machucada. Por décadas, Rhonda Stapley nunca contou a ninguém. Eu decidi, naquele momento, que ninguém ia saber o que tinha acontecido. Eu sentia muita vergonha. E eu me sentia burra por ter me colocado em uma situação tão perigosa. Todo mundo sabe que não se deve pegar carona com estranhos. As pessoas iam perguntar por que você fez isso. Pensei que a minha mãe fosse me fazer voltar para casa, abandonar a faculdade. Seria o fim da minha carreira. Eu pensei que as pessoas que me conhecem fossem me tratar diferente. A Rhonda foi duplamente vitimizada. Primeiro por Ted Bundy. Depois, por acreditar que não podia contar às pessoas o que tinha acontecido. Como mórmon, ela não podia perder a virgindade. O ensinamento da Igreja Mórmon na época era ensinado que a sua virtude e a sua castidade são as coisas mais importantes para uma jovem. E se você chegasse ao ponto de ter que escolher entre a sua castidade e a sua vida, seria melhor para você, na eternidade, morrer. E eu não tinha morrido, então eu me sentia culpada, não sabia como me justificar com Deus. E agora eu não era mais pura e casta, então eu não merecia mais um bom homem para casar. Todas essas emoções e sentimentos me faziam não querer que ninguém soubesse. Eu tinha dificuldades para dormir, então eu levantava e ia correr à noite. As minhas amigas diziam, isso é perigoso, não saia para correr à noite. Eu dizia a elas, não tem problema, porque eu tinha um pente de metal que eu usaria para atacar qualquer um que tentasse me incomodar. E eu pensava, se eu encontrasse, eu provavelmente o atacaria, sim. Algumas pessoas me perguntavam, como você ousa sair de casa para correr? Ainda mais porque em uma semana sumia uma pessoa, na outra semana sumia outra pessoa. E as pessoas estavam comentando que não era seguro, tinha alguém por aí fazendo coisas ruins. Mas isso não me assustava, porque eu pensava, o que vão fazer comigo que já não tenham feito? Uma semana depois, Melissa Smith, de 17 anos, filha de um chefe de polícia local, desaparece enquanto está caminhando sozinha. Quase 2 semanas depois, Laura Amy, de 17 anos, também desaparece. Uma mulher alta, de espírito livre. Ela foi vista pela última vez saindo de uma festa de Halloween, perto de meia-noite. Nas semanas seguintes, os restos mortais de Melissa Smith e Laura Amy foram encontrados por caçadores e por pessoas que caminhavam em florestas isoladas de Utah. As provas apontam para algo parecido com o que tinha acontecido com Rhonda Stapley, e a crueldade é ainda mais bizarra. Alguém tinha transformado a Melissa em uma boneca viva. Talvez ela fosse uma boneca catatônica, mas ainda assim, ela foi tratada como uma boneca e usada para realizar as fantasias mais doentias dele. Em alguns casos de homicídio, o criminoso, ele continua fazendo coisas com o corpo, muito depois da morte. Isso é o que nós chamamos de necrofilia. Eles podem fazer sexo com o corpo, podem limpar o corpo, podem conversar com o corpo, podem voltar para visitar o corpo. Tudo vai depender da psique desse criminoso em particular.
Para Bundy, ele queria possuir aquela mulher e possuí-la depois da morte. Ele mudava sua forma de agir. Ela ficava quieta, ela estava morta. E aí ele passava um tempo com ela. Eu não sei por que o Ted Bundy fazia aquilo. Mas provavelmente foi alguma coisa no passado dele, na experiência de vida dele. E também tinha o fato dele ser compulsivo. Ele era um sociopata e isso fazia com que ele sentisse uma curiosidade horrível de saber como seria fazer alguma coisa assim. Ted Bundy passava maquiagem nas vítimas e as tratava como se fossem bonecas. Isso mostra sua necessidade de perfeccionismo, sua necessidade de projetar uma percepção perfeita para o mundo. Ele provavelmente não gostaria de ser visto como uma pessoa menor ou menos importante do que ele era. O que poderia motivar um comportamento tão estranho? Será que a infância de Bundy também foi a fonte de seu apetite por tanta violência? Olhamos para a infância de Ted Bundy e o avô dele tinha uma grande coleção de revistas de detetive. Naquela época, as capas mostravam mulheres amarradas, amordaçadas, com uma faca na garganta, caídas em uma poça de sangue e sendo de várias formas diferentes aterrorizadas por homens, de uma forma muito gráfica e perturbadora, mas também extremamente sexualizada. Se você olhar para as capas das revistas, elas são chocantes. Em algum momento, ele misturou essa fantasia com o que ele queria fazer com as mulheres. O sexo e a violência estavam lá. Então, quando ele foi cruzar a barreira da fantasia para a realidade, naquele momento foi fácil fazer isso. E para um menino que está aprendendo sobre sexo e aprendendo sobre o corpo das mulheres, ter essa imagem na cabeça tão cedo, de uma forma tão primordial, isso mostra o que Bundy estava talvez tentando recriar e por que ele estava tão obcecado em fazer o que estava fazendo com essas mulheres. Agora, em Utah, ele estava usando uma nova técnica para atrair as vítimas. Bundy estava sempre mudando e melhorando a sua técnica. E ele sabia o que atraía as mulheres, especialmente as mulheres jovens. E uma coisa que normalmente faz com que elas se submetam é a figura de autoridade. Se um policial, que parece ser de verdade, quiser falar com elas, elas provavelmente vão parar na rua e responder. Carol Daront, de 18 anos, estava visitando um shopping local, quando um homem bem vestido de blazer a abordou. Oi, moça. Eu sou o policial Roseland. Oi. O policial diz que acredita que alguém arrombou o carro de Carol. Ele precisa que ela verifique se algo sumiu e depois vá com ele até a delegacia para identificar um possível suspeito. Mulheres jovens não vão fugir de alguém que se aproxima delas e diz: eu sou um detetive. Ninguém faz isso. Você vai pelo menos ouvir o que esse homem tem a dizer. E se ele está dizendo que é um detetive que quer ajudar, que mulher não vai aceitar essa ajuda? Ainda mais quando você tem um carro novo, como a Carol tinha. Você vai ficar preocupada e não vai querer ir até lá sozinha. E se o cara que arrombou o carro estiver lá? Então é claro que ela queria ser acompanhada até o carro e não tinha motivos para duvidar dele nesse momento. Ted Bundy te deixava desarmada. Ele era muito encantador, ele falava muito bem. Ele era inteligente e usava tudo isso a seu favor. Ele era um camaleão que se encaixava em qualquer tipo de situação social. Ele podia falar com qualquer pessoa e ser alguém em quem aquela pessoa podia confiar. E ele sabia disso. Ela não sentiu falta de nada no carro. Devia ter acabado por aí, mas esse detetive, que se identificava como o policial Roseland, disse: bom, pegamos o cara e ele está na delegacia. Quer vir comigo para preencher um boletim de ocorrência contra ele? Nesse momento, a história já estava bem estranha, mas a Carol era jovem. Ele pensou, se eu me adaptar a essa situação e ao que essa pessoa precisa, ela vai confiar em mim e eu vou poder fazer tudo o que eu quero e eu não vou perder o controle da situação. Ainda assim, o policial queria que a Carol fosse até a delegacia no carro dele. Eu vi. O carro que ele estava dirigindo
era um Volkswagen. Ela começou a se incomodar com duas coisas. Primeiro, ele estava dirigindo um Fusca bem velho. Que policial dirige um Fusca? Normalmente não é um carro de autoridades. Você é policial? A segunda coisa é que o hálito dele tinha cheiro de álcool. Mas ela era tão jovem que teve medo de dizer: não, desculpe, eu não confio em você, tchau. Então, ela vai com ele e entra no Fusca. Ela sabia que o shopping ficava na State Street e que a delegacia era bem perto. Ela esperava, quando ele entrou no carro, que ele seguisse em frente. Em vez disso, inesperadamente, ele virou para a esquerda, fez um retorno e entrou no que é hoje a Fashion Boulevard. Então, de repente, o policial encosta o carro. Ela disse o que está fazendo e ele a atacou imediatamente. Ele colocou as algemas nela, assim do nada. Simplesmente colocou. O que você está fazendo? Ela começou a gritar e lutar contra ele. Para! Ela não ia desistir facilmente. Ela sabia que tinha algo errado. Aí ele a algemou de novo. Mas era o mesmo braço. Ele pegou o pé de cabra. Ela percebeu e continuou lutando. E ela conseguiu sair do carro. Quando ela informa o acontecimento à polícia, eles dizem que não existe nenhum policial Roseland. Ela foi uma das poucas pessoas a chegar tão perto desse monstro. Ver a máscara dele cair, ver quem ele era realmente e viver para contar a história. Carol Daront foi a segunda vítima em um espaço de um mês a escapar desse monstro. Bundy estava perdendo o jeito. Sua frustração e sua raiva crescem. Ele não se permite perder. Ele quer novas presas. E o álcool dá força à sua loucura. O avô dele, Sam Cowell, era um alcoólatra inveterado. Ele fazia coisas como pegar uma das tias dele, ele só tinha 15 anos, e a jogava da escada por dormir demais. Então ele cresceu em um ambiente onde, desde muito novo, ele via que, primeiro, ele podia beber, e segundo, ele podia ser violento com as mulheres. Ted Bundy dependia do álcool, e isso dava coragem a ele. De certa forma, o álcool era o seu maior companheiro nesses sequestros. Ele usava o álcool como combustível para os assassinatos. Isso o ajudava a entrar em um estado alterado quando ele sabia que ia caçar mulheres. E isso o ajudava a fazer algumas coisas que ele fazia. Agora, em vez do campus da faculdade, Bundy está caçando no auditório da escola de Utah, onde os alunos vão apresentar um musical. A comunidade inteira vai assistir a essa peça. É uma grande produção. No meio da preparação, um desconhecido atraente aborda a professora de teatro Raylene Shepard e pede ajuda com seu carro. E ela olhou para ele e pensou: ok, eu não preciso fazer isso. Peça a um dos meninos, eles podem ajudar. Raylene estava ocupada e recusou. Ele não para de falar com essa historinha de não, mas eu preciso de você. E ela o ignora porque não tem tempo. Quer experimentar? Ah, esse é bem bonito. Temos mais lá atrás, pode olhar se quiser. Ótimo, eu vou fazer De isso. nada. Então, no intervalo, o homem voltou. Dessa vez, ele estava mais agressivo e agitado. Ela disse que ele olhava mais para os peitos do que para o rosto dela. É totalmente inadequado para alguém que quer passar despercebido. Qual é? Não. Sinto muito. Ela ficou tão enojada que foi para o auditório. Raylene Shepard foi, no mínimo, a 7ª mulher a sobreviver a um encontro com Ted Bundy.
Mas uma outra jovem, que estava na peça com os pais, não teve a mesma sorte. Deborah Kent, de 17 anos, saiu cedo da peça para buscar o irmão dela e levá-lo para casa. É uma simples questão de sorte quando uma mulher sobrevive e a outra não. De certa forma, você precisa enfrentar o fato de que o mal existe no mundo. Eu me pergunto como viver a vida sabendo que algo tão horrível poderia acontecer com você. Ela nunca mais voltou. Eles não sabem o que aconteceu com ela. Mais uma vez, não houve gritos, não houve indícios de um crime. Todos ficaram perplexos. Deborah Kent nunca mais foi vista. Ele deixou uma pista importante para trás. A chave de uma algema que os investigadores acharam no chão do estacionamento. Teve uma chave de algema que caiu do bolso dele e ela quicou na calçada. Eles pegaram a chave e testaram na algema que tinha sido usada em Carol Darront e Colby. Então eles souberam que era o mesmo predador. Quem quer que fosse o policial Roseland, era o mesmo que tinha levado a Deborah Kent. Ted Bundy começou sua onda de terror em Seattle, Washington, há quase um ano. Sempre que se sentia em perigo, ele se mudava para um novo território de caça. Primeiro em Washington, depois em Oregon, Utah e agora no Colorado. Depois de Carol e Deborah, ele pensou, eu tenho que sair um pouco de Utah. Eu preciso ir para outro estado. Então ele escolheu o Colorado. Ele amava esquiar, ele conhecia a cultura, se encaixava lá. É inverno no Colorado e os resorts e pistas de esqui estão cheios de visitantes anônimos. Poucos estão preocupados em sobreviver ao ataque de um assassino em série, mas um homem está pensando em matar. Por mais irresponsável que ele fosse, às vezes Ted Bundy era muito cuidadoso. Ele escolhia lugares onde se sentia confiante e confortável. Nesse resort no Colorado, Karen Campbell, de 23 anos, estava em uma convenção médica. Ela era enfermeira e tinha ido com seu namorado, que era médico. Depois de relaxar na cabana, ela voltou para o quarto para pegar uma revista. No corredor, entre o elevador e o quarto dela, Karen desaparece. A polícia deduziu que Karen tivesse conhecido outro homem e decidido fugir com ele. Por causa de como aconteceu, ninguém ouviu gritos, ninguém viu nada fora do comum, nenhuma mulher sendo carregada contra sua vontade. Pensaram que ela tinha fugido. Acho que, com o passar do tempo, ele passou a simplesmente pegar mulheres e levá-las embora. Mais de um mês depois, a apenas 5 quilômetros dali, na beira da estrada, Karen Campbell foi encontrada nua e morta. Ela tentou, mas não sobreviveu. Seu cadáver congelado revela como suas últimas horas de vida foram uma luta brutal. O crânio estava esmagado e o pescoço quase quebrado. A morte dela foi rápida. Karen nem teve tempo de digerir sua última refeição. Em Washington, todas as vítimas do Bundy foram encontradas quando não restava muito mais do que ossos. Às vezes era só uma mandíbula. Mas no caso de Karen, como estava nevando, o corpo dela ficou preservado. Eles viram as marcas de estrangulamento. Eles viram que ela tinha levado uma pancada na cabeça. Reconheceram o trabalho dele. O tema central era: alguma coisa o transformou no que muitas pessoas chamaram de monstro. A ponto de capturar uma mulher, fazer sexo com ela antes. O seu método, em quase 100% das vezes, era fazer sexo com a vítima enquanto a matava. Normalmente por trás, a estrangulando e continuando depois da morte. Porque ele era necrófilo, ele gostava disso.
1º de março de 1975. Perto de Seattle, em Taylor Mountain, 2 estudantes florestais descobriram algo horrorizante. Um crânio humano. Centenas de escoteiros e outros indivíduos vieram ajudar a polícia de King County a investigar a área de Taylor Mountain, que era coberta de arbustos e árvores e resíduos de animais e outras coisas, e não era um lugar fácil para fazer uma busca. A busca foi feita em forma de grade. Tudo o que imaginaram que pudesse ser uma prova foi fotografado e catalogado. Os investigadores descobriram os restos mortais de 4 mulheres: Linda Healy, Susan Hancock, Cat Parks e Brenda Ball. Mas as únicas partes de corpos que foram encontradas foram crânios e mandíbulas. Todo mundo sabia exatamente o que tinha acontecido com elas. Elas não tinham fugido com um cara. Elas não tinham ido em uma aventura na selva. Elas foram assassinadas. E o mais perturbador foi que só encontraram os crânios. Não tinha uma única costela, nenhum braço. Como puderam encontrar apenas crânios? O detetive Robert Keppel fez um pronunciamento dizendo que o assassino estava decapitando as vítimas. Não sabíamos o motivo, mas era isso que ele estava fazendo. Ninguém queria ouvir isso. Mas ele provavelmente estava certo. Ao longo dos 4 meses seguintes, mais 4 mulheres desapareceram no Colorado, Utah e Idaho. Julie Cunningham, de 26 anos, uma instrutora de esqui que estava indo encontrar uma amiga em um bar e desapareceu. Não sabemos como ela foi sequestrada, mas descobrimos depois o que o Bundy fez com ela. E era um jogo extremamente angustiante e cruel que ele jogava com as vítimas. Ele as enforcava, as deixava acordar, deixava que elas pensassem que iam escapar, até deixava que corressem um pouco. Aí ele as pegava e fazia de novo. Era um jogo doentio de gato e rato. Denise Oliverson, de 25 anos, outra instrutora de esqui, estava indo visitar os pais de bicicleta e desapareceu. Exatamente. Detetives em Washington, Utah e Colorado estavam começando a coordenar a investigação, mas Bundy estava sempre em movimento. Pocatello tinha cerca de 60 mil pessoas, eu acho, na época que morei lá. Era uma cidade bem familiar. Ele vai para lugares onde ninguém tem medo dele. Em Idaho, ele caça vítimas jovens, como Sandra Copeland, de 18 anos, que estava voltando do shopping para casa a pé. Sandra podia ser jovem, mas sempre tinha sido cuidadosa com estranhos. Ele se inclinou e disse: "Você gostaria de participar de uma pesquisa?" E, por causa de como fui criada pelo meu pai, eu não cheguei muito perto da porta. Eu disse: "O que você quer saber?" E ele começou a fazer perguntas muito bobas que, sabe, pareciam ridículas. Foi muito estranho conversar com ele, porque ele agia como se estivesse incomodado por ter que fazer aquelas perguntas. Ele agia como se eu tivesse que me apressar e dar logo as respostas que ele queria. Eu achei isso muito estranho. Eu disse: "Não entendo por que está me fazendo essas perguntas ridículas." Aí eu olhei para o gravador dele e não estava gravando. Não estava ligado. Quando eu vi que o gravador não estava ligado, eu sabia que ele estava tramando alguma coisa. E eu não queria participar dos planos dele. Então eu só disse: "Você é muito esquisito." E eu estava preparada para fugir se ele saísse do carro, mas ele só foi embora.
As mulheres precisam ouvir seus instintos, aquela voz dentro da cabeça que diz: tem coisa errada aqui. Eu acho que tive bom senso bastante para perceber que tinha alguma coisa estranha ali e eu não queria fazer parte daquilo. Eu acho que os pais dão aos filhos esse instinto de saberem se cuidar. 2 semanas depois, a história teve um final diferente para Lynette Culver, de 12 anos, uma aluna do colegial no intervalo de almoço que foi pega por um estranho. Minha mãe assinou o jornal da cidade de Pocatello. E nós lemos sobre Lynette Culver e o que tinha acontecido com ela. Ela foi sequestrada na escola Alameda Júnior, que ficava a poucos quarteirões da minha casa. Quando eu li aquilo, eu fiquei horrorizada. A próxima vítima, Susan Curtis, era uma estudante do ensino médio que estava em uma conferência para jovens mormons. Lynette Culver e Susan Curtis tinham 12 e 15 anos. O assassino parecia estar parando de atacar mulheres jovens e começando a atacar crianças. O Bundy precisava beber para ter coragem de fazer esses sequestros. Mas quanto mais ele bebia, mais desleixado ficava. Quanto mais desleixado, menos jovens, inteligentes e sofisticadas chegariam perto dele. Então ele começou a caçar não apenas alunas do ensino médio, mas alunas do colegial. Lynette Culver tinha 12 anos e não tinha nenhuma justificativa. Não tinha como ele dizer: pensei que ela fosse mais velha. Ele a sequestrou em frente ao colégio dela. Então ele sabia bem o que estava fazendo. Ele estava sequestrando uma menina de 12 anos. Isso não é cruel? 16 de agosto de 1975. Em Salt Lake City, investigadores em uma nação apavorada fazem uma descoberta. Um policial de uma patrulha para um motorista imprudente. Fique sentado. O policial inspeciona o carro e encontra muita coisa suspeita. Tinha uma mochila no porta-malas. Quando ele olha para dentro, o sangue dele gela. Ele tinha várias coisas que eram muito suspeitas. Ele tinha uma máscara de esqui, tinha uma meia calça com recortes para os olhos para poder usá-la como máscara. Tinha um par também de algemas e também tinha mais itens suspeitos, como cordas, coisas que você usaria para imobilizar uma pessoa. Devagar. Os investigadores começam a juntar as peças e contatam as sobreviventes Carol Daront e Raylene Shepard para ver se identificam o policial Roseland entre os suspeitos. Elas já foram vítimas, mas agora são as vencedoras que têm o poder de colocar esse monstro atrás das grades. Quando os investigadores veem o Bundy chegar, eles ficam muito preocupados. Eles temem que essa jovem mulher, que é meio tímida, que ela não consiga identificá-lo. Ainda mais porque ele estava tão diferente de como era antes. Mas quando Carol Daront olha para aquele grupo de homens, ela sabe imediatamente que é ele. É o policial Roseland. E é descoberto que o policial Roseland é Ted Bundy. Quando a história chega à imprensa, a sobrevivente Rhonda Stapley reconhece similaridades entre seu sequestrador e o de Carol Daront. Eu não queria que houvesse uma conexão, mas eu não parava de pensar que tinha algo estranho acontecendo, porque a nossa comunidade, que era segura, agora não era mais. Foi aí que eu percebi que o sequestrador delas era o meu sequestrador. A Carol fez uma descrição dele, do carro dele. Eu soube que era o mesmo cara. Foi aí que eu comecei a me sentir culpada. Comecei a fazer uso de um medicamento chamado eticlorvinol. Era um medicamento controlado para ajudar a dormir. Eu achava que era culpada por todas as mulheres que tinham morrido depois do que tinha acontecido comigo.
Porque se eu tivesse falado sobre isso antes, talvez ele tivesse sido preso antes, ou as mulheres teriam sido avisadas para ficarem longe de homens bonitos com fuscas. Algo assim. Então o sentimento de vergonha e de culpa era atordoante. 6 meses depois, Ted Bundy foi julgado por sequestro e tentativa de assassinato. O caso dependia do testemunho da sobrevivente, Carol Daront. Nesse julgamento, tínhamos um cenário de Davi e Golias. De um lado, tínhamos um advogado jovem e muito carismático que todo mundo achava que era o cara mais inteligente do mundo. Do outro lado, tínhamos uma moça jovem que era muito tímida. Ela não era muito confiante. Em quem você acreditaria? Ela não sabia de muita coisa, mas ela sabia que aquele era o cara que tinha tentado sequestrá-la, sem sombra de dúvida. Era o primeiro passo em direção à justiça. Não era um grande passo, mas era o primeiro. E muita coisa dependia desse julgamento. Uma semana depois, Ted Bundy foi considerado culpado pelo sequestro. Ele seria condenado a 15 anos de prisão. Nesse momento, Carol Daront foi de vítima a vitoriosa. Ela foi a primeira e única a conseguir colocá-lo atrás das grades. Quando eu vi a foto dele na televisão, eu fiquei enjoada, porque eu sabia muito bem quem ele era. Eu não me esqueci do rosto dele, eu não me esqueci da voz dele. Enquanto isso, investigadores no Colorado estavam colhendo provas sobre o assassino de Karen Campbell. Enquanto investigavam Fusca de Ted Bundy, encontraram amostras de sangue e do cabelo de Karen. Eles transferiram Bundy de Utah para o Colorado, para ser julgado por assassinato no Tribunal Estadual de Aspen. Enquanto esperava pelo julgamento, o inesperado aconteceu. Ele fugiu. O assassino em série estava à solta de novo. Alguém conseguiria sobreviver a Ted Bundy? Primeiro eu não consegui acreditar. Depois fiquei morrendo de medo. Eu pensei, se ele era esperto bastante para fugir da cadeia, era esperto bastante para me achar. Ele ia me matar. Eu sabia que, mesmo que ele não me matasse, ele ia matar alguém.